O núcleo dele muito envolvido e implicado de acordo com as apurações que vêm sendo realizadas pela Polícia Federal até agora. Bom dia para o Eli Jonas e para quem está com a gente. A grande questão é que, e só um complemento à informação, entre os indiciados devem estar, além de Jair Bolsonaro, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, então candidato a vice-presidente na chapa com Jair Bolsonaro, um nome importante dentro do Partido Liberal, general do Exército. Também devem ser indiciados, de acordo com a apuração minha e do Eli Jonas Maia, o general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, uma das pessoas mais próximas a Jair Bolsonaro durante o governo do ex-presidente ao longo dos últimos 4 anos. Alexandre Ramagem e Valdemar Costa Neto também devem estar na lista de indiciados nesse relatório que vem sendo finalizado, vem sendo concluído ao longo desse dia pela Polícia Federal e que deve ser enviado ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal, como ele Jonas contou há pouco. Há, no paralelo, um avanço dessas investigações mirando militares que estão no centro dessa trama golpista, ao mesmo tempo em que há um enfraquecimento do PL da anistia lá no Congresso Nacional. E a gente vai ainda tratar sobre o assunto específico do PL da anistia, mas que vem sendo enfraquecido desde as disputas para a Câmara dos Deputados, a sucessão na Câmara. Houve um olhar muito atento a isso, porque chegou a ser usado como objeto de barganha, instrumento de barganha para a sucessão na Câmara dos Deputados. Depois foi esfriado esse assunto por uma decisão do próprio Arthur Lira. Na sequência veio um atentado à bomba ali atrás de mim no Supremo Tribunal Federal, aqui na Praça dos Três Poderes. Também veio as revelações feitas pela Polícia Federal na operação deflagrada nessa semana. Tudo isso enfraquece ao mesmo tempo em que os militares ficam nesse foco da trama golpista investigada pela Polícia Federal. Fato é que as complicações são grandes, juridicamente e politicamente. Por enquanto, nenhum sinal de isolamento de Jair Bolsonaro. Essa avaliação também por parte do Palácio Planalto que você traz sobre prisão, isso, ao que tudo indica, levando em consideração as conversas que a gente tem entre as autoridades que estão acompanhando de perto o caso, é de que essa prisão eventualmente aconteceria somente ao final do processo, depois de investigado, depois de eventualmente denunciado, indiciado, eventualmente denunciado, se a denúncia for aceita e se esse julgamento de fato acontecer. É o que tem sido indicado, é o que tem sido sinalizado, porque, ao que tudo indica, até esse momento não houve nenhum sinal de uma fuga iminente do país, não houve nenhum sinal de obstrução de justiça por parte do ex-presidente da República que motivasse uma prisão preventiva antes, obviamente, da conclusão dessas investigações contra ele, que estão mais avançadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas fato é que há um complicador político e jurídico. Jurídico pela situação, obviamente, de um eventual indiciamento, confirmação desse eventual indiciamento e uma possibilidade de denúncia vinda pela Procuradoria-Geral da República. Obviamente que isso, para além da inelegibilidade para o ex-presidente até 2030, isso também tem um peso muito grande, até porque se no cenário mais otimista para os bolsonaristas conseguir haver essa derrubada da inelegibilidade, caso ressuscite o PL da anistia, uma eventual condenação infringe na lei da ficha limpa. Então, esse é um outro ponto. Mas, politicamente, também tem um peso, ainda mais se envolver, de fato, o general Walter Souza Braga Neto, um integrante do Partido Liberal, assim como Jair Bolsonaro, foi candidato na chapa com o ex-presidente na condição de candidato a vice-presidente e está implicado nesse caso. Obviamente que o depoimento de Mauro Cid hoje é muito importante até para trazer mais elementos para a Polícia Federal com relação a essa eventual participação, suposta participação do Walter Souza Braga Neto, haja vista a reunião que aconteceu de acordo com a Polícia Federal na casa dele no dia 12 de novembro. O que foi discutido nessa reunião? Quais foram os termos? O que saiu de fato na prática de lá? O que sabia, o que não sabia Braga Neto? De que maneira ele pode, eventualmente, supostamente ter atuado nesse caso? Tudo isso pode ficar um pouco mais claro a partir desse depoimento de Mauro Cid. Mas a informação, então, que a gente traz, o indiciamento deve trazer, entre outros nomes, são muitos os nomes, o Eli Jonas mencionou, são mais de 30 nomes, porque são muitos os participantes na avaliação da Polícia Federal envolvidos nessa suposta trama golpista no final do governo de Jair Bolsonaro, que vem sendo investigada ao longo do último ano e meio, como ele mencionou.
mas entre os possíveis indiciados, de acordo com as informações que a gente tem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro e ex-candidato a vice-presidente Walter Souza Braga Neto, o ex-ministro do GSI Augusto Heleno, o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência e também candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, derrotado Alexandre Ramagem, o próprio presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, são alguns dos nomes que podem constar nessa lista de pessoas que a PF, depois das investigações, conclui que podem ter cometido indícios de que eles podem ter cometido crimes no âmbito desse caso da trama golpista.